Hebreus 6, do verso 1 em diante. Portanto, deixamos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avançamos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduz à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito do batismo, da imposição de mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo final. Assim faremos, se Deus o permitir. Em nome de Jesus. Meu nome é Jennifer, seja bem-vindo a mais uma pré-aula aqui da Escola Bíblica de Blumenau. Se Deus quiser, vamos ficar juntos até o final dessa lição, tá certo? A gente se encontra hoje na lição de número 11, né, que é o julgamento final, novos céus e nova terra. Essa aula 11 e a aula 12, elas não são iguais, tá? Porém, a gente vem comentando sobre a aula de número 12, que é o destino final dos mortos, desde a primeira lição. Por quê? Porque essa lição deveria ser por primeiro e não por último, né? Uma das últimas lições. Porque assim embaralha muito a mente das pessoas, já que a condição dos mortos, ela não se encontra no final da história. A condição dos mortos se encontra desde a situação de Adão e Eva, onde a morte e o pecado, são duas coisas diferentes, entraram no mundo. Então, gente, né, a gente vem comentando e vem fragmentando essa lição desde a primeira, ok? Então, o que era mais prático nós fazermos aqui, né? Hoje a gente, claro, vai ver a situação do julgamento final, e esse julgamento final aqui diz respeito aos ímpios, tá? Que é o julgamento do trono branco, e hoje a gente viu a necessidade de trazer o quadro de novo, tá certo? Para a gente mentalizar. Eu sempre digo para vocês que é importantíssimo, quando a gente fala de escatologia, nós vermos o panorama geral, né? Do plano escatológico, porque ele abrange várias coisas, abrange o plano da salvação, etc., né? Tudo junto. Então você não pode só fragmentar um pedaço da escatologia e esquecer de todo o resto. Então, quando nós falamos de algumas coisas, a gente vai perceber que elas abrangem outros tópicos também, como o destino final dos mortos, né? E eu preparei um quadro para vocês um pouquinho mais esquematizado que os outros quadros que a gente usou. Se você não viu as outras amostras, os outros desenhos, as ilustrações dos outros quadros, você pode voltar. Eu acho que até a aula 9 ali a gente usou o quadro 8. Você pode pegar aquele exemplo e você pode pegar esse exemplo aqui também. Aquele lá é de uma ilustração diferente. E aqui nós fizemos uma ilustração que é para você entender como funciona, né, a questão da ressurreição e a questão do juízo, né? Nós começamos a aula com uma referência diferente, que foi Hebreus 6. Em Hebreus 6 nós vamos falar sobre algumas coisas que são fundamentais, coisas que são elementares, tá? Que todo cristão deveria saber e que todo cristão não pode colocar em jogo, em prova, essas coisas, né? Então, quando a gente fala de escatologia, e quando a gente fala de alguns assuntos da Bíblia, mas pensando em escatologia, tem esses 5 assuntos que você não pode colocar em jogo, né? Então tem pessoas aqui, você pode, a gente já comentou sobre isso, mas nós já estudamos sobre isso, as escolas teológicas, tem pessoas que acreditam que o arrebatamento vai ser antes, durante, depois. Tem pessoas que da questão do milênio acreditam que vai ser antes, depois, né? Durante, né? Ou que o milênio vai ser só um período que não é literal, onde Deus virá e reinará por 1000 anos, que o milênio já acontece desde então, né? Então, gente, aqui a gente enquadra os vários colégios teológicos, onde existe uma pessoa que acredita uma coisa, acredita na outra, etc, etc. Mas, quando a gente fala desses princípios, que são fundamentos, que servem para amadurecer o crente, tá certo? Esses aqui não podem ser colocados em jogo, em dúvida, tá certo? Por quê? Porque é esse fundamento que vai te levar para uma glória maior. Quem foi que escreveu? Foram os mártires, né? Hebreus está falando dos mártires de antigamente,
que eles davam a sua vida com tortura, com, né, vários processos torturosos na vida, seja mentalmente, seja no corpo, tá? Por perseguições. E todos esses mártires, eles tinham um fundamento elementar em Cristo Jesus, que é o fundamento, e sobre esses fundamentos eles cresciam e amadureciam, e eles visavam uma glória maior. Que glória era essa? A glória eterna. Então, nada do que eles passavam por aqui, né, sustentava, né, a situação deles aqui. Por quê? Porque a glória deles era muito maior do que qualquer coisa que eles fossem passar por aqui. O nível de obediência dessa maturidade dessas pessoas era muito elevado. Eles entenderam, eles compreenderam a graça de Deus. O que é a graça de Deus, além de um favor imerecido que todo mundo diz? A graça de Deus é a força que Deus te dá para sustentar o pecado, tudo bem? É uma força que te faz continuar. Então, quando você diz que não consegue, Deus diz para você, a minha graça te basta. Por quê? Porque é ela que vai te sustentar a uma maturidade onde você possa alcançar uma glória maior. Tudo bem? Então vamos revisar de novo esse texto aqui. Ele está falando, portanto, eu vou até pegar uma outra tradução que seja um pouquinho melhor. Olha só. Por isso, deixamos os princípios elementares da doutrina de Cristo ou dos ensinamentos de Cristo e avancemos para o que é perfeito. Então, existe uma progressão. Existe uma progressão até chegar o que é perfeito, visando uma glória maior. Tudo bem? E avançamos para aquilo que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, o ensino do batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então, esse aqui são doutrinas, são ensinamentos de Cristo para te levar àquilo que é perfeito, para te levar para junto dele, vivendo em perfeição já hoje, né? Sendo cheio da glória de Deus hoje, não botando em jogo isso. Lembrando que ele vai falar da ressurreição dos mortos, ou você não botar em jogo que a ressurreição não existe, não é isso que ele está falando. Então, não tem como você colocar em jogo que haverá uma ressurreição, você vai ressuscitar num corpo de glória e que haverá juízo. Então, é isso que Deus vem falando desde o começo da história de Adão e Eva, é que haverá um juízo. Haverá juízo para o justo, mas haverá juízo para o ímpio. O justo e o ímpio, nós já estudamos, não são julgados juntos, são julgados separadamente. Tá? Deus não julga o ímpio junto com o justo. Sodoma, quando aconteceu toda aquela tragédia, Deus tira Ló e a sua família da cidade, e ele disse que tiraria tudo, ou todos, que eram justos de lá. No caso, era só a família dele mesmo, tá certo? Então, nós temos um ensinamento aqui a partir dessa ilustração que Deus não julga o ímpio junto com o justo, tá? Existe uma separação, tudo bem? Então, aqui nós vamos entender no quadro agora um pouquinho desses julgamentos, onde acontece essa ressurreição, acontece como, quando, tudo bem? Então, a gente vai entender um pouquinho aqui dessas coisas, tá certo? Lembrando, a gente vai dar uma passada geral aqui hoje. E eu convido mesmo você a, claro, comentar sobre a aula do Novos Céus e Nova Terra, tá certo? Mas deixar essa aula principalmente para a aula que vem. Aula que vem, Novos Céus e Nova Terra. Por quê? Porque ficou muito condensado, tá certo? Você pegou um assunto muito grande que já era o destino final do ímpio. Então, como você está falando para gente que tem de 15 anos a 17, 18 anos, ou até menos de idade, a realidade dessas pessoas é diferente. Você precisa fazer, lembrando que eu estou falando aqui com pressuposto que você também é professor. Gente, você precisa dar todo o panorama geral, principalmente nesse assunto, para ninguém se perder. Então, você não pode perder o raciocínio de ninguém, tá? Então, essa aqui é um conselho, uma dica, se você quiser separar, lembrando que como a gente já comentou sobre a aula que vem, que é a aula
do destino final dos mortos, você pode, claro, eu vou falar do destino final dos mortos nessa aula, tá certo? Porque aqui tá falando de tudo, tanto do justo quanto do ímpio, e nós deixamos também a aula do Novo Céus e Nova Terra para a aula que vem. E a gente fala sobre toda a questão de juízo e toda a questão de ressurreição e morte nessa aula, que fica mais fácil. Ou você pode, claro, dar um palpite, tá, sobre Novo Céus e Nova Terra aqui e deixar, então, a questão da ressurreição, do destino final dos mortos para a aula que vem. Ou ainda você pode comentar sobre o Novo Céus e Nova Terra na última aula, que é importante você revisar de novo esse Novo Céus e Nova Terra lá. Por quê? Porque tem muita gente que acha que só ir para o céu tá bom. Eu falei, não, eu tenho que viver uma vida adequada para, no mínimo, né, numa questão assim de como que pelo fogo ali eu escapei e fui para o céu. Mas o céu não é o seu destino final de ninguém. O céu, né, não é o destino final do homem. Deus criou um habitat para o homem que se chama terra. E na terra é o que ele vai restaurar e voltar o homem para lá, para onde ele criou. Tá certo? Então você não vai para o céu eternamente. Você vai para a terra. A terra é o lugar que Deus criou para o ser humano. Tudo bem? Vamos meditar em algumas coisas aqui, tá? Que não dá para falar exatamente tudo. Mas então, começando a ilustração da nossa aula, vou tentar assim rabiscar pouco, mas rabiscar não muito. Nem sei qual... Vou pegar aqui, talvez até essa aqui, para a gente dar uma rabiscada aqui. Eu sugiro que você também rabisque. É importante, tá? Quanto mais você querer ilustração para pessoas dessa idade, mais elas gravam. Afinal, todo mundo, né? Isso aqui é uma espécie de mapa mental. Então, gente, vem comigo. As ressurreições, os juízos, a gente vai estudar também nessa aula, tá? Não só as ressurreições, mas os juízos. E a nossa aula está falando do julgamento final. Então, a nossa aula está falando desse estado aqui, tá certo? Esse estado aqui. Tudo bem? Agora a gente vai dar uma revisada no conteúdo aqui, para saber mais ou menos o que aconteceu, quando, onde, tá? E aí, sim, a gente vai organizando as ideias na nossa cabeça. Mas olha só, eu comecei a nossa aula com... Peraí, tem um fio aqui que enroscou. Pronto. Comecei a nossa aula a partir da era da igreja, tá certo? Mas para a primeira ressurreição a gente vai um pouco além, tudo bem? Nosso quadro aqui não é tão grande o suficiente, mas vamos lá. Partindo aqui da era da igreja, que é o momento que Cristo partiu, tá certo? É o momento da crucificação de Cristo, da ressurreição de Cristo, a obra de Cristo consumada, e a gente chama de o período da graça. Então aqui é onde começou o período da graça, a era da igreja, as ações do Espírito Santo. Desculpem. E nesse período, que a gente chama de período da graça, tá? Mas lembrando que no período da tribulação, o Espírito Santo não some da terra, a graça não some da terra. Esse de que a porta da graça se fecha e começa o período tribulacional. Não, gente. O Espírito Santo vai ter o seu papel na grande tribulação. Aqui, tá certo? Eu marquei aqui embaixo, tá vendo? Tem uma linha meio contínua que tá falando da primeira ressurreição. Então, a primeira ressurreição, ela se estende desde a primeira ressurreição de Cristo, né? Onde ele é a primícia daqueles do que dormem. Por quê? Porque ele foi a primeira pessoa a ser ressuscitada do mundo dos mortos. Então, a primeira ressurreição, ela contém desde daqui, ele é a primícia dos que dormem, tá certo? Até a segunda vinda de Cristo em glória. Lembrando que isso aqui, arrebatamento segunda vinda, faz parte de um trecho, que é a vinda de Cristo. Tudo bem? Aqui foi a primeira vinda, e aqui nesse trecho é a segunda, tá? Mas por que a gente chama essa aqui a segunda vinda gloriosa e não o arrebatamento, né? Nós falamos sobre tudo isso. Porque aqui é Cristo que vem nos ares encontrar a igreja que vai ao encontro de Cristo. Mas Cristo não deixa de descer do terceiro céu
e vir até o primeiro céu para buscar a igreja junto com seus anjos, tudo bem? Aqui ele vem pessoalmente, ele pisa o pé na terra no Monte das Oliveiras, tudo bem? Então por isso que a gente diz que segunda vinda é aqui. Só para você dar uma entendida, voltar um pouquinho o rumo da história. Tudo bem? Aconteceu o arrebatamento da igreja, que nessa situação acontece então o arrebatamento da igreja, tá certo? A igreja sobe os salvos, todos aqueles que se cuidaram e tudo mais. Salvos, quem sobe aqui? Todo o pessoal, tanto da era da igreja, tá certo? Quanto desde o período de Adão e Eva, todas as pessoas desde a queda que se salvaram pelo Evangelho. O Evangelho já é pregado desde Adão e Eva. O Evangelho ele não é só agora, tudo bem? Então, desde aquela época até o arrebatamento da igreja, todas as pessoas serão ressuscitadas nessa ocasião. Onde é que elas estão agora, Jenny? Elas estão, vou botar aqui embaixo, né? Para ver se dá. Vou botar aqui em verde, ó. Elas estão num lugar que se chama Seol ou Hades. O Hades, né? A gente diz que o Hades é para as pessoas ímpias, tá certo? Então, gente, todas as pessoas que morreram, desde Adão e Eva até o arrebatamento da igreja, tá? Todas essas pessoas vão ressuscitar. Os salvos estão numa espécie de paraíso que se chama Seol, né? E os ímpios já estão numa espécie de inferno, né? Um lugar que não é um inferno eterno, mas é um lugar de tormento e dor, que se chama Hades, tudo bem? Então as pessoas quando morrem, elas já têm um pré-destino. Aqui, a situação delas não muda mais. Já é o juízo eterno para essa gente, tudo bem? Elas só não foram julgadas, mas elas já estão pré-julgadas que já morreram. Depois da morte, gente, não tem salvação. Você tem salvação até antes de morrer. Depois de morrer não tem mais jeito para ti. Ou você vai para o inferno ou você vai para o céu. Mas enfim, toda aquela gente desde Adão e Eva até a ressurreição da igreja. Primeiro, o texto diz, aqueles que dormem serão ressuscitados no corpo de glória juntamente com aqueles que estão vivos, serão transladados num corpo de glória, tudo isso num abrir e pescar de olhos. O quê? A transformação do corpo, não o arrebatamento, tá, gente? Então a gente não sabe como será o arrebatamento, se será mesmo no abrir e piscar de olhos, porque o abrir e piscar de olhos está falando da transformação do corpo e não da situação do arrebatamento. Mas a palavra arrebatamento, que é harpazo no grego, está falando que harpazo é arrancar com força. No mesmo sentido da gaivota que vem com velocidade e arranca o peixe da água e vai embora. Né? Então é muito rápido também, mas não quer dizer que é num abrir e piscar de olhos, tudo bem? Essas situações, como a gente falou na aula passada, depois do arrebatamento da igreja, você já perde os sentidos. Por quê? Porque foge do sentido humano daqui já. Foge da ideia humana, foge da mente humana, todas essas coisas. Então nem a pessoa mais imaginatória que vai fazer um filme extraordinário pode ilustrar essas situações porque você não tem, né? Foge dos nossos sentidos, foge da nossa atmosfera, né? Foge, tudo bem? Até a situação da grande tribulação, nós comentamos isso na aula passada ou retrasada, até a situação da grande tribulação, você não tem como sentir a perda da humanidade humana, né? Então você vai perdendo a sua humanidade, vai ficar um bicho, entende? Mais ou menos assim, as pessoas elas vão se matar. As pessoas, elas vão sobreviver. Sobreviver. Eu preciso sobreviver. Então essa vai ser a questão do período tribulacional. A perca da humanidade pela sobrevivência. E continuar vivo, o medo da morte, a distância de Deus, tudo certo? Porque o homem tentando dar um jeito na morte, ele tenta dar um jeito de Deus com medo do destino dele. Certo? E aí acontece a perca da raiz que Deus criou, o ser humano, ok? Que é semelhante a dele. Então, gente, aqui as pessoas também vão ficar inimagináveis.
um dos seriados mais incríveis que eu já assisti, que foi para ilustrar essa situação. O seriado todo, claro, ele é um seriado fictício, que fala de coisas bem fictícias, né? Ele é bem científico, assim. Então, é o seriado Os 100, The 100. Então, gente, esse seriado, ele vai ilustrar do começo ao fim como que as pessoas vão perder a humanidade delas no meio do caos. Como que a injustiça implantada na Terra faz com que a humanidade da pessoa se destrua. Não é nem se fragmente, é se destrua mesmo. As pessoas vão ficar destruídas aqui. Elas serão a própria destruição, tá certo? Então, gente, ainda mais com a ação de Satanás aqui e tudo mais. Então, você entendeu aqui, desde Adão até o arrebatamento da igreja, quem vai passar pela primeira ressurreição. Lembrando que a primeira ressurreição foi só a da pessoa de Cristo, juntamente foi tão forte essa ocasião dele ressuscitar entre os mortos, que junto com ele, alguns mortos ressuscitaram também, tá certo? A Bíblia vai falar, se eu não me engano, em Mateus, que algumas pessoas ressuscitaram junto com ele, tá certo? Então, gente, tudo bem até aí? A primeira ressurreição é essa. Depois disso, da era da igreja até o trás, todo mundo está aqui, os salvos, os ímpios, tá? E acontece a primeira ressurreição. Aí o que acontece? Deus, com essa primeira ressurreição, ele retira o povo que estava aqui nessa dimensão, Seol, e ele leva, é aquela passagem que fala sobre o cativo, o cativeiro. Ele foi até o cativeiro, no caso, né? E pegou o cativo e tirou todo mundo de lá. Então Deus foi nessa primeira vinda, tá? Até o inferno, vamos dizer, o Hades, e ele tirou, porque toda essa dimensão, vamos dizer aqui, é Hades, né? É Hades. Então ele tira o cativo, que era o pessoal que estava salvo, do cativeiro, do Hades. Então Deus ressuscita e com ele leva junto essas pessoas aqui, tá? Que é desde Adão até, né? E ele vai levar para um lugar que a gente chama de terceiro céu. E diz que lá as pessoas também estão nessa condição, dormindo, esperando você ir, tá certo? Aqui, gente, aqui também é outra coisa, tá? Algumas pessoas dizem que algumas pessoas já desfrutam da Nova Jerusalém, que as pessoas quando dormem já começam... Porque, gente, o terceiro céu é a Nova Jerusalém, tá? Deus não está perdido no espaço, em qualquer lugar, tá? O céu que a gente quer ir é a Nova Jerusalém. Então, esse terceiro céu se chama Nova Jerusalém. E as pessoas já estão lá, Deus já está lá junto com os seus anjos, tudo bem? Só que aqui fica aquela pergunta, as pessoas dormem aqui? Ou as pessoas já vivem a Nova Jerusalém? Ninguém sabe. Mas enfim, elas vão para lá, tá certo? Elas vão para lá e nessa hipótese também não vai fazer muita diferença para você se a pessoa está vivendo bem lá ou não, porque ela já está num lugar, num estado eterno para ela, tá certo? Então agora não existe mais céu aqui, as pessoas já estão lá, tudo certo? Então, gente, olha só, aí começa com o arrebatamento da igreja o período tribulacional, tá certo? Começa o período tribulacional na Terra e começa no céu para as pessoas que foram salvas desde Adão até as pessoas que foram salvas no arrebatamento da igreja, começa então o julgamento por salvo, tá? Lembrando que você já foi salvo, mas só porque você foi salvo não quer dizer que as coisas vão ficar bem pro seu lado, tá? Vai haver um julgamento por salvo, que se chama Tribunal de Cristo, e gente, não é só distribuição de galardão, porque as pessoas acham, eu vou pro céu, eu vou ganhar uma coroa legal e vai ser tudo bacana. Gente, não é só distribuição de galardão. Outra coisa, isso foge dos nossos sentidos humanos, tá certo? Mas Deus vai julgar você, né? Não vai ter um telão mostrando seu pecado nem nada disso. Mas, gente, você vai ser julgado pelas suas obras, porque você é aquilo que você faz, produto daquilo que você faz. Tudo bem? Então, gente, ele vai julgar muita coisa. Ele vai julgar o seu caráter depois da conversão. Ele vai julgar
né? O conhecimento que você teve por meio de tudo que você fez, ele vai julgar. Ele vai julgar o seu tempo que você passou, que você gastou. Ele julga muitas coisas. Não tem, você pode voltar para a aula do Tribunal de Cristo e você vê todas as coisas que serão julgadas nessa situação, na aula do Tribunal de Cristo. Então, muita coisa vai ser julgada aqui, tá? Você foi salvo. Você foi salvo. Mas não basta só você ter feito qualquer coisa. Como você fez? Para quem você fez? De que forma você fez? Todas essas coisas vão ser levadas em consideração quando você passar nesse estágio. Sim, você foi salvo. Mas o que você vai levar para Deus, né? Lembrando que o quanto é interessante você pensar aqui, começar a meditar mais você mesmo sobre a graça de Deus, tá certo? O Luciano Subirá está falando sobre um livro, que é o livro da vida dele no momento, sobre a graça transformadora. Muitas pessoas não entendem esse meio que Deus deixou para você, que se chama graça, né? Eu vou te dar um exemplo, né? As pessoas vão pregar sobre o destino das pessoas aqui na Terra. Existe uma porta larga e uma porta estreita, né? Mas a porta larga leva ao inferno e a porta estreita leva para o céu, né? Mas, gente, não é depois da porta estreita que é um céu, né? Eu vou botar aqui só para você mentalizar. Existe, gente, a porta que é estreita. Desenhar aqui uma porta. E depois da porta tem um caminho. E depois desse caminho tem um alvo que você tem que atingir, tá certo? Nesse caminho, a graça te envolve. E a graça te sustenta, porque a graça é uma força que faz você, então, ter a atitude correta, a escolha correta, né? Quando as pessoas querem atirar a pedra naquela mulher samaritana, e Deus diz, né, quem não tem pecados atire a primeira pedra, sempre usando a palavra de Deus, né? As pessoas vão embora. As pessoas só acham que Deus livrou a mulher e deu, mas ele fala para a mulher, vai e não peques mais. Tá certo? Então, gente, não basta só você ter sido salvo. Porque as pessoas, o que a graça faz com você? A graça, ela te dá condição, Deus te deu uma condição, porque Deus passou por todas as provações do mundo. Ele conhece todas as provações e ele sabe o amargo que é as tentações. E aí, por isso, quando ele vai embora, ele deixa um negócio que se chama graça. Então, a graça te envolve, essa força te envolve, te sustenta para você ter qualidade de opção antes de você cair em qualquer tentação. Então, a graça te sustenta antes que você caia no pecado. Porque cair no pecado é um caminho, tá certo? Então, gente, não basta só você passar pela porta. Depois que você passa pela porta, existe um caminho para um alvo, que é o céu, que é o novo céu e nova terra. Tudo bem? Então, aqui tem o julgamento do justo, né? Lembrando que aqui é para a perda ou a ganha do galardão, né? Para uma nação sacerdotal, que é aqui no milênio. Então, aqui também é uma distribuição de cargos. Tá? Aqui também é uma distribuição de cargos. Tá? Você vai ganhar uma função para reinar com Deus. Quem reina é Deus. E você não vai ficar vagabundeando 1000 anos junto com Deus no seu reino consumado, né? Não, você vai trabalhar com Deus 1000 anos, né? Então você vai trabalhar com Deus. Então aqui também é uma perda ou ganho de alguns cargos, ok? Bem importante, isso aqui também é só a título do seu conhecimento. Enquanto isso, no período tribulacional, o diabo faz a festa aqui, tá certo? Né, as coisas vão ficando estreitas. Mas lembrando, a primeira ressurreição termina aqui, no final do período tribulacional. Por quê? Porque no período tribulacional vai ter gente que vai morrer, tudo bem? Vai ter gente que vai negar o sinal da besta, tem gente que vai ser degolada, sacrificada, são os mártires. Os mártires que negaram, então, o império, negaram o sinal da besta, negaram todo o regime do anticristo, do falso profeta, né, do dragão, antiga serpente, Satanás. Então, vai negar tudo isso, vai morrer de um jeito trágico mesmo, não vai morrer de velhice, vai ter um bagulho, vai morrer ali, ou vai ter uma doença, vai morrer triste, porque não vai poder ir para o hospital.
Entende? Então a pessoa vai morrer, vai sofrer. A pessoa vai sofrer aqui e vai morrer. Por isso que ela é mártir, ok? Nesse período, a graça continua sustentando as pessoas. Nesse período, o Espírito Santo continua agindo. Por quê? O Espírito Santo é que convence, gente. Não tem como o Espírito Santo ter arrancado a terra nesse período. Muito pelo contrário. Aqui vai ser o maior derramamento do Espírito Santo, vai ser aqui no período tribulacional. Tá certo? Então, nesse período aqui, vai o quê? Vai morrer gente, vai morrer gente. Aqueles que morreram salvos vão para o terceiro céu. Aqueles que não morreram salvos vão aqui para o Hades. Então, os pecadores que morrem aqui, porque, gente, tem gente mal e cruel que vai morrer aqui, vai vir para o Hades. Vem aqui para o Hades. Tudo bem? Depois do período tribulacional, lembrando que as coisas vão ficar estreitas, o negócio vai piorando, os selos vão sendo abertos, as coisas vão ficando, vai ficar tudo meio tenso, né? Por quê? Porque a Nova Jerusalém está descendo. Por quê? A Nova Jerusalém vai se instalar na terra. Então, gente, conforme a justiça de Deus vai descendo, o negócio vai apertando aqui, vai apertando, né? Outra coisa, a gente se embaralha um pouco nisso, mas existe o quê? O terceiro céu, que é onde está Deus e a Nova Jerusalém, junto com Jesus Cristo. Depois existe o segundo céu, que são as regiões celestiais, onde o Satanás se encontra agora. E existe o primeiro céu, que é o quê? Que é a nossa terra, o céu que a gente pode ver, o universo. Isso é o primeiro céu, tá certo? Então a Bíblia diz que nesse período aqui da grande tribulação, né, vai haver um ponto que Deus vai expulsar Satanás das regiões celestes onde ele se encontra, onde ele vaga, e vai jogar para a terra, para atuar na terra, no primeiro céu, no universo, ok? Então a Nova Jerusalém está descendo, a Nova Jerusalém está chegando. E a Nova Jerusalém não tem espaço para injustiça. Então a injustiça está ficando cada vez mais concentrada, igual uma panela de pressão, ok? Vamos lá. Aí acontece, então, toda a situação da nação de Israel, que nós já estudamos, e aí vem a segunda vinda de Cristo em grande poder e em grande glória, junto com seus santos e anjos. Nessa situação onde ele pisa o pé no Monte das Oliveiras, no Monte Olival, o monte se fende, aí a nação de Israel... Os remanescentes, tá, gente? Tem gente que não vai acreditar nessa situação, mas Deus precisa só do remanescente, é da nação de Israel. Aqui também é o que a gente chama da 70ª semana, esse período tribulacional, que é destinado para o povo de Israel, tudo bem? Então aqui, gente, com a segunda vinda de Cristo, acontece uma outra ressurreição. Que ressurreição é essa? Dos justos. Dos justos que morreram, gente, nos justos que morreram na tribulação, no período tribulacional. Esses é aqueles que clamam debaixo do altar, como fala o livro de Apocalipse, tudo bem? Então, nessa situação, essa galera que estava no Seol foi, então, ressuscitada aqui. Aqui acaba o estado da primeira ressurreição, tá certo? Todo mundo que tinha que ressuscitar, gente, de justo, lembrando que o único que vai ressuscitar até nesse ponto aqui é justo, tá certo? Então aqui acontece a última, vamos dizer assim, né? A última etapa da primeira ressurreição, ok? Acontece aqui com a vinda de Cristo em glória, junto com a igreja e junto com os seus anjos. Lembrando, gente, o pessoal que foi arrebatado de Adão até no arrebatamento da igreja, esse pessoal vai ganhar galardão. Esse pessoal vai ganhar posição, esse pessoal vai participar das bodas do Cordeiro. Esse pessoal que morreu no período tribulacional, porque aqui, entre o tribunal de Cristo, tem as bodas, ok? Tem as bodas. Gente, esse pessoal que morreu aqui não vai participar das bodas. Esse pessoal que morreu aqui na tribulação, salvo, tá? Que deu a vida, foi um mártir da grande tribulação. Esse pessoal aqui não vai ganhar galardão. A única coisa que ele vai ganhar é um corpo glorificado. Tá certo? Uma mente transformada, um corpo transformado. Então, esse pessoal que morreu aqui, nessa situação, eles vão ser ressuscitados. Por isso que a Bíblia diz, aqueles que dormem,
né? Então existe aí uma coisa para você pensar, opa, as pessoas estão lá já pulando de alegria na Nova Jerusalém ou elas estão dormindo, ok? Então, gente, aqui acontecerá a ressurreição daquelas pessoas que foram lá da grande tribulação. O que elas vão ganhar? Um corpo glorificado para reinar com Cristo. Aí a gente passa, aqui acontecerá também a batalha do Armagedon contra Satanás, contra o anticristo, contra o falso profeta, tá? Todos. E aqui acontece a separação de bodes e ovelhas. Eu botei aqui nessa situação, mas acontece aqui, tá? Aqui também acontece a batalha do Armagedon, não coloquei, isso não é relevante agora, tá? Então haverá o julgamento dos gentios. Que gentios eram esses? Os que deram a vida, né, por Cristo na grande tribulação. Então vai gente que vai se converter aqui, é claro que vai se converter, né? Porque se não converteu antes, não era convertido, senão teria ido no arrebatamento da igreja. Então, vai ser julgado os gentios, os mártires, tá certo? Só que esse aqui já é um julgamento para a glória eterna, ok? Dos gentios, aliás, não, dos justos, né? Já é um julgamento para a glória eterna. Vai ser julgado os gentios, que é todo o pessoal que ficou na terra, que não foi com o arrebatamento da igreja, dos vivos santos da tribulação e do Antigo Testamento. Gente, tudo isso vai ser até aqui já vai ter julgado, né? A gente já separou, né? Porque dos santos do Antigo Testamento até o arrebatamento da igreja já está ali, já separamos tudo isso, tá bom? O que acontece aqui nesse período milenário, depois da Batalha do Armagedon ali e tudo mais? Aqui, gente, acontece a separação de bodes e ovelhas, né? Que é o julgamento das nações. Então aqui vai ser julgado quem vai entrar para reinar com Cristo nesse período milenial dele, né? A gente sabe que ele instala, né? Ele não instala a Nova Jerusalém, tá, gente? Mas ele instala, então, o governo dele em Jerusalém, ainda não é a nova, tá? Então ele instala o seu governo na cidade, na região de Jerusalém, Israel, junto com seus santos, né? Agora isso foge muito dos seus sentidos, porque esse pessoal que já não era glorificado, né? Já não tem um corpo ressurreto, toda essa gente vai reinar com Cristo com um corpo glorificado, tá, gente? Outra coisa, aqui então será o julgamento das nações ali, né? Vai ser as nações que ajudaram Israel, as nações que condenaram Israel. Aqui, gente, as nações condenaram Israel, já vai acontecer com elas, vai ser jogada para cá, Hades. Então quem está aqui? Todos os ímpios que já morreram desde Adão, mas, deixa eu dar uma apagadinha nisso aqui que já não é mais relevante, né? Todos os ímpios desde Adão até a situação do milênio estão aqui, nessa situação, tá, gente? Então todos os ímpios vêm para o Hades. Agora as nações que lutaram contra Israel, as nações, né? As nações contrárias, também vem para o Hades, tá certo? O julgamento delas já é ali, tá certo? Os bodes vêm para cá. As ovelhas, aquelas que ajudaram Israel, vão então para o período milenial. Passando para o período milenial, gente, tá certo? Aqui Deus vai reinar por 1000 anos, junto com a igreja, vai reinar com ele. Aqui é aquele mundo sacerdotal que Deus tanto queria por meio de Cristo Jesus, onde Cristo é o nosso sumo sacerdote, o nosso exemplo, vai reinar junto com as nações. Aqui é aquele período onde ele restaura a terra, ele vai restaurar a terra, vai restaurar toda a natureza, vai ser restaurada, os animais serão restaurados, tá certo? A mentalidade humana também vai ser um pouquinho restaurada, o corpo, a natureza humana vai ser restaurada, porque a Bíblia vai dizer que aquele que morrer com 100 anos morrerá jovem. Então, gente, nós temos aí Matusalém com 960 anos, durou aí quase um milênio inteiro. As pessoas vão ter essa longevidade, né? Então, a ideia de você permanecer vivo no milênio vai ser restaurada, como que deveria ser com Adão e Eva. Claro, Adão e Eva tinham um estado eterno, né?
mas como que deveriam ser desde o começo, então, da história. As pessoas vão ter um tempo de vida muito grande, lembrando que como Satanás é que será preso depois da, né, separação de bodes e ovelhas, Deus prende Satanás junto com o falso profeta, junto com as bestas, né, o falso profeta, o anticristo, Satanás, serão presos não no inferno, serão presos num vale intransponível, gente, né, onde eles serão trancados por 1000 anos. Mas nessa situação aqui, as pessoas, claro, podem morrer, tá? Porque diz que se morrer com 100 anos será jovem, então as pessoas vão morrer, tá certo? Aqui nessa situação, vão ficar num estado intermediário, tá? Lembrando que aqui, gente, toda a terra será inundada pelo conhecimento de Deus, pela glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Então, gente, o pecado ainda existirá aqui. O pecado não foi exterminado nessa situação, tá aqui, tudo bem? Agora, como que vai acontecer as coisas? Sim, as pessoas vão ser restauradas, a longevidade vai ser restaurada, a vida em geral, a natureza em geral será restaurada para o reino com Cristo aqui. É algo maravilhoso, mas ainda não é o céu, ainda não é o céu, tá certo? Por quê? As tentações vão cessar, né? As coisas malignas, a injustiça vai cessar, vamos dizer que a maldade vai cessar, vamos dizer assim, o engano. O engano, de forma geral, o diabo se traduz por uma palavra que é engano. Então o engano vai se cessar, porque Satanás será preso, lembrando que o pecado não foi exterminado. Então, sim, o ser humano ainda será mau, a raiz dele ainda é maligna, ainda é do pecado. Porém, você não vai ter nenhuma intenção maligna ao seu redor. Tudo ao seu redor será bom. Sobre Deus, né? E sobre todas as coisas, Deus vai derramar do seu conhecimento, que traz obras boas e a sua raiz boa novamente. Tudo bem? Aí, Deus vai soltar o diabo nesse período aqui no final do milênio, tá certo? Para tentar um pouquinho mais as nações. Por quê? Porque, gente, aqui, lembrando, essas nações que vieram daqui para cá, elas são povos naturais, gente de carne e osso, tá certo? Apesar de você viver quase 100 anos, você é uma carne, é um osso, é normal, pessoas naturais, tá? A nação de Israel não vai ser glorificada, a nação de Israel vai reinar com Cristo por 1000 anos, isso não deixa de ser para a nação de Israel também, mas, gente, é carne e osso, tá certo? Então, as pessoas vão ter uma vida normal, tá? Elas vão ter filhos, vão se casar, vão morrer, tá? Então vão nascer, vão morrer, tudo normal, numa vida normal, que Deus planejou para o ser humano, só que sem a enganação de Satanás. Aí no final do milênio, Deus vai soltar então Satanás para enganar mais um pouco de período de tempo. Por quê? Porque Deus quer provar, uma das situações, claro, é provar essas pessoas que estavam aqui, né? Porque se viveram 1000 anos com Cristo e não aprenderam nada, né? Misericórdia. Mas, gente, a outra situação é que Deus quer provar para as pessoas que Satanás, o diabo, é uma pessoa incorrigível, um ser incorrigível. Ele não é pessoa, ele é ser, né? Ele é espírito. Ele é um ser incorrigível. Então, ele começa a sua vida enganando. Depois de 1000 anos, a primeira coisa que ele vai fazer é enganar as nações. Tudo bem? Então, ele é um ser que não tem correção. Então, Deus ainda vai ter a misericórdia de mostrar isso para você. Porque às vezes tem gente que pergunta, por que Deus não dá um fim a todas essas coisas e já, né? Não, ele é um ser incorrigível, não tem correção para ele, tudo bem? E aqui acontece mais uma batalha, né? Que é a batalha de Gog e Magog, que é interessante, porque Gog e Magog é a cidade e um rei, né? Não são duas cidades. Então acontece essa batalha, que é uma alusão de Gog e Magog, ok? E nessa batalha ainda, muitas pessoas vão morrer, muitas pessoas vão para o inferno, né? Deus vai salvar muita gente, etc, etc. E aqui acontece, então, a gente diz que é o julgamento do tribunal do trono branco, né? Que aqui acontece, então, a ressurreição dos ímpios, que é a nossa aula de hoje, finalmente.
tá certo? Então aqui, ó, Deus vai julgar então Satanás, os ímpios e a terra, tá? Então, gente, olha só, primeiro julgamento de Satanás, então ele e a sua gangue serão os primeiros a inaugurar o inferno, o Guiena, o Lago de Fogo. Então, o Lago de Fogo ele não é inaugurado até agora, o Lago de Fogo é estado eterno para os ímpios, ok? Gente, então Satanás vai ser o primeiro a inaugurar o inferno eterno, ok? Será ele. Depois, gente, quem vai inaugurar o inferno, o Lago de Fogo, vai ser os ímpios. Gente, ímpios, que a gente fala que é desde Adão e Eva até nessa situação. Então, todos os ímpios do Antigo Testamento, todos os ímpios do Novo Testamento, todos os ímpios da era de Cristo, todas as nações que foram ímpias, né, que já estão aqui numa espécie de condenação, todas essas pessoas vão ser ressuscitadas. Aonde? Agora, nessa situação aqui, ó. Eles vão ser ressuscitados do estado da onde eles estavam para o que nós chamamos de Tribunal do Trono Branco. Tribunal do Trono Branco, tá certo? Tribunal do Trono Branco. Quem mais vai estar aqui nesse Tribunal do Trono Branco? As pessoas que viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Essa gente também vai estar aqui. Essa gente também vai estar aqui. Não a igreja, tá, gente? Não a igreja. Os povos naturais. Então, aqui, gente, é como se fosse uma era onde você teve condição de restauração. Só que com longevidade, com a pessoa de Cristo habitando em você e com Satanás preso. E assim ainda vai ter gente que vai para o inferno, tá, gente? Nessa situação ainda vai ter gente que vai para o inferno. Gente, passou do Tribunal do Trono Branco. Esse tribunal é o julgamento final para o ímpio. Aqui é aquela passagem de Apocalipse que vai dizer, né? E se o seu nome não for encontrado no livro da vida, então você vai para o inferno. Então, gente, o nome que está escrito no livro da vida é dessas pessoas que passaram pelo período milenial, tá, gente? Não se engane, são esses povos, essas nações, mais nação de Israel, essas vão ter que ser julgadas também, tá? Por quê? As nações ímpias que estavam aqui, e as nações, e todo o povo ímpio de toda a história da humanidade, esse já está julgado, tá? Mas Deus vai julgar a posição infernal que eles vão ficar, tá certo? Então aqui, esse ser encontrado, o seu nome no livro, é para essa galera aqui do milênio, tá certo? E Deus vai julgar, além de Satanás, além dos ímpios, ele vai julgar os céus e a terra. Por quê? Porque Deus não pode habitar num lugar que existe maldade, pecado, deturpado, né? Então ele vai corrigir toda a maldade, né? Com fogo, tudo bem? Meu professor de escatologia, ele sempre meditava isso com a gente. Ele dizia, gente, esse julgamento será nos ares, tá? Por quê? Porque a terra vai estar sendo incendiada com fogo para ser a restauração, né? Com fogo, assim como o universo também vai ser modificado, né? Então, depois disso, haverá um estado eterno. O estado eterno, gente, pro ímpio, já meio que começou aqui, né? Previamente, mas depois do Hades, ele vai ser jogado no Lago de Fogo. Esse é o estado eterno do ímpio, o Lago de Fogo, tá certo? O estado eterno do salvo já começou aqui, no arrebatamento da igreja. Esse é o estado eterno, ele já está na glória com Cristo. Mas o estado eterno definitivo, onde Deus habitará com você na Nova Jerusalém, é o novo céu e nova terra. Novos céus e terra. E aí, depois de todo, né, esse repaginado, nós vamos para a aula que vem comentar sobre novos céus e nova terra, mais a aula que vem. Mas está vendo como um panorama geral ajuda você a entender muito melhor
do que só falar sobre novos céus e terra, porque senão você não entende as questões das ressurreições, onde elas acontecem, onde não acontecem, para quem que é, para quem que não que é, onde se encontra todas as coisas, como será, como não será. Dá né? Então, gente, não dá para perder nenhuma vírgula. Eu espero que você utilize o quadro na aula, eu espero que isso venha para acrescentar, para somar na sua vida, em ser uma pessoa melhor, um crente melhor, com resultados melhores, indo ao encontro do Pai. Tá certo? Então, gente, eu gosto sempre de pensar que existe no capítulo 21, se eu não me engano, de Apocalipse, vai estar escrito assim, né? E essa é uma pergunta que você pode falar para os seus alunos, principalmente na aula que vem, né? Sobre você imaginar como será a Nova Jerusalém, né? Que não haverá oceanos na Nova Jerusalém, né? E também não haverá luz. Na Nova Jerusalém não haverá luz. Aí você pergunta, mas que luz era essa? Se o sol só foi criado no terceiro dia da criação, que luz é essa que vai iluminar a Nova Jerusalém? E aí Apocalipse vai falar, se eu não me engano, no verso 21, no capítulo 21, né? Que na Nova Jerusalém não haverá mais sol. Então que luz é essa que vai iluminar toda Jerusalém? Aí ele vai dizer, porque ele é a luz, e ele é a candeia que iluminará toda a Nova Jerusalém. Cristo é a luz, e Ele mesmo é a candeia que iluminará toda Nova Jerusalém. E às vezes eu perco tempo imaginando como deve ser incrível não haver mais sol, e o próprio Cristo, aquele que esteve contigo o tempo inteiro, iluminará toda Nova Jerusalém, cujo eu e você estaremos lá em nome de Jesus. Outra coisa bem importante, para não deixar passar batido, já que falamos de Cristo, é que Cristo foi o seu advogado a vida inteira, tá certo? Por isso que tem pessoas que dizem que na era da graça as coisas são mais fáceis. Não são não, tá, gente? Porque você tem mais conhecimento, você tem mais capacidade, você tem mais força para sustentar e para enfrentar o pecado e a tentação do mundo. Deus vai te cobrar muito mais do que as pessoas do Antigo Testamento, tá? Então presta atenção, abre teu olho, ok? Gente, então Deus passou Cristo, né? Sendo seu advogado até o arrebatamento da igreja. Depois do arrebatamento da igreja, tá? Ele vai ser o quê? O juiz, tá certo? Aqui, no tribunal de Cristo. Ele também é o juiz. Ele é o juiz dos justos, salvos, santos. E ele também será o juiz. Ele também será o juiz dos ímpios, tá? Ele que vai julgar. Outra coisa, só para você imaginar e para você ter esse conhecimento, as pessoas aqui que vão para o inferno, elas não vão estar pedindo: ah, Deus me salva dessa situação, porque eu me arrependo. Gente, as pessoas não vão para o céu tentando se arrepender, né? Não, elas vão para o céu com ódio, com rancor, com mágoa. Por isso que eu digo, ninguém vai para o céu, ninguém vai para o inferno, né? Dizendo Deus me salva. Não vai, tá certo? A humanidade das pessoas vai ter sido tão corrompidas até essa situação que as pessoas que vão para o inferno, elas não vão desejar estar com Deus. Elas vão odiar Deus com tudo que elas são. Assim como o diabo odeia Deus com tudo que ele é. E a ele mesmo também, né? Então, gente, você precisa passar isso para os seus alunos, tá certo? Ninguém vai para o inferno, ninguém recebe um juízo qual não mereça. Lembrando que o nosso Deus e a soberania de Deus é justo e íntegro e muito além do que nós podemos pensar ou sentir ou imaginar, tá certo? A justiça de Deus não é igual ao dos homens, que a gente acha que isso foi justo dessa forma e tal. O julgamento de Deus também não é igual ao dos homens. Então ele vai deixar tudo às claras. A pessoa que for para o inferno, definitivamente, ela vai saber por que ela foi para o inferno. E, gente, ela vai para o inferno ainda não desejando estar com Deus, tá? E com essa nós encerramos a nossa aula. Ficamos com o Novo Céu e Nova Terra para a aula que vem juntamente com outros textos, tá? Mas copie o quadro, esteja com esse quadro volta na aula que vem. Fiquem com Deus em nome de Jesus. Até a próxima.